Boa tarde, galera. Estamos aqui iniciando, né, mais uma aula aí à distância. Conto aí com a participação de vocês. Também compreendo que dificilmente nós conseguimos aí reunir a galera aí no mesmo horário, mas nós vamos fazer várias outras dessa daqui, tá bom? Vou abrir o slide para a gente dar início. Como vocês, né, concluíram algumas atividades, né, das lentes descentralizadas, no caso, lentes esféricas, tanto positiva quanto negativa, agora está fácil. Vamos dar um passo aí adiante, né? O Alex já chegou a postar alguns materiais, só que o que ele postou ali, no caso, seria lentes descentradas com eixo oblíquo, ok? A que eu vou passar aqui para vocês, né, são lentes descentralizadas, cilíndricas também, só que com eixo 180 e a 90. Então, eu vou ir passando aqui de forma bem tranquila, bem simplificada. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem chamar, ok? Então, primeiramente, nós precisamos aí compreender a transposição. Por que eu estou trazendo mais uma vez a transposição? Por dois motivos. Uma, né, que vocês, né, vão utilizar, né, todos os momentos aí da óptica, tanto na parte da contatologia quanto no dia a dia para identificar os meridianos, para saber onde é que estará maiores espessuras e as menores, ok? Então a regrinha básica, né, seria somar a dioptria esférica com a dioptria cilíndrica, considerando o sinal do maior. Se o eixo for menor que 90, acrescenta 90 graus. Se for acima de 90 graus, eu subtraio 90 e altero o sinal da dioptria cilíndrica. Então, aqui, pessoal, eu trouxe um exemplinho bem básico. RX do olho direito, mais 3, com menos uma dioptria cilíndrica a 90 graus. Se eu for fazer essa transposição, eu tenho agora mais duas dioptrias esféricas, com mais uma dioptria cilíndrica, só que o eixo é a 180. Agora, o que eu quero que vocês notem, né, que a dioptria do mais 3 sempre esteve a 90 graus. Okay? E a dioptria de mais 2, que foi a soma, elas estavam a 180 graus. Então, para essas atividades que nós vamos fazer, quando eu estou falando aqui com o eixo a 180 e 90, a minha dioptria horizontal já está aí. Eu percebo todas as vezes quando nós concluímos uma aula de lentes cilíndricas com eixo oblíquo, quando nós voltamos para as dioptrias com eixo 180 e 90, o pessoal acabam fazendo uma confusão danada. Eu faço dioptria horizontal, não faço. Então, quando o eixo coincidir, vamos começar a chegar em total. O meridiano de 90 em 180 já é minha horizontal e minha vertical, ok? Eu não preciso fazer o cálculo de seno e nem de cosseno. Vamos fazer um exercício aqui. As 4 políticas que eu passei para vocês. Olho direito mais 3 dioptrias esféricas, com menos 2 dioptrias cilíndricas, a 180. O olho esquerdo mais 5 dioptria esférica, com menos 1 dioptria cilíndrica, a 180. O índice de refração que nós vamos trabalhar é 1,499. Nós vamos descentralizar 4 milímetros, ok? Eu já fiz o cálculo para vocês, a qual já está bem tranquilo, não é verdade? Que é o diâmetro disponível menos o diâmetro ideal, mas tudo isso dividido por 2. Então, acho que está bem tranquilo. Então, já cheguei no resultado de 4 milímetros. O diâmetro do bloco disponível que nós temos é 70 milímetros. Alguma dúvida? Cláudia, tranquilo? Estou tentando enxergar, porque eu estou pelo celular. Mas que dá para ampliar. Se você puxar na tela, você consegue fazer ampliação.
Beleza? Clareou? Clareou. Maravilha. Então, até aqui, pessoal, nada mudou. Eu estou propondo para vocês um cálculo, né, da lente cilíndrica centralizada, sem pensar ainda em descentralização. Então, ó, vamos dar continuidade. O fator de conversão para o índice de 1499, 1,062. O IS para o diâmetro de 70, 1,16. A dioptria da base, né, é o mesmo que a minha dioptria esférica, isto o diâmetro estando negativo. Ok? Então, a minha dioptria da base, mais 3, e ele acaba coincidindo, né, com a minha dioptria horizontal, assim como eu havia comentado no slide anterior. E a dioptria da contrabase, mais 1, que é a soma, mais 3 com menos 2, eu tenho mais 1, e o eixo acaba, né, invertendo aí 90 graus perpendicular, ao qual eu tenho 90 graus. Então, aqui, eu já tenho a minha horizontal, que é o mais 3, e a minha vertical, que é o mais 1. Vocês conseguem ver a setinha quando eu passo aí? Ok? Sim. Então, a minha horizontal, mais 3, e a minha vertical, mais 1. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Agora, nós temos aqui, né, nós temos que transformar a nossa receita, que está para o índice de 1,530, para a receita que nós temos agora em mãos, que no caso é a calculada, que é para realmente atingir a dioptria esperado, né, que é o de 1,499. Então, a dioptria esférica calculada, vocês já sabem, que é a dioptria esférica vezes o fator de conversão. Então, nossa dioptria esférica calculada é mais 3,18. A dioptria cilíndrica calculada, DC, vezes o fator de conversão, menos 2 vezes 1,062, eu tenho menos 2,12. Montando agora a nossa receita para cálculo, né, para que nós podemos obter a receita esperada, é mais 3,18 com menos 2,12, dioptria cilíndrica, a 180. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para as espessuras. Sagita pura da base, né, dioptria esférica calculada, vezes o IS. Então, vai ficar o 3,18 vezes 1,16, que é igual a 3,68. Aproximadamente, arredondando, 3,7. Sempre lembrando, é uma coisa que o pessoal está sempre perguntando. No nosso cálculo, né, um dos únicos momentos que nós consideramos o sinal da dioptria é quando nós estamos falando de espessuras, tá? Que é as ságitas. Ok? Então, aqui no caso, né, nós desprezamos, porque não tem a ságita negativa. Se eu tivesse ságita negativa, eu teria um buraco na lente. Beleza? Ságita pura da contrabase, desculpa, pessoal, ságita pura cilíndrica, né, DC calculada vezes o IS, que é igual a 2,12 vezes 1,16, é igual a 2,45, aproximadamente 2,5. Como nós estamos falando aqui de uma lente positiva, a menor espessura está na borda, sendo mais específico, na base. Então, a minha espessura de borda da base é igual à minha espessura mínima, 1,5. Deixa eu tirar a carinha aqui. Então, já posso colocar diretamente aqui na minha base, ok? A minha base, ela é referente à dioptria esférica. E a dioptria esférica está a 180. Então, no meridiano de 180 graus, já posso vir aqui e colocar o meu valor de 1,5. Espessura de borda da contrabase. É pegar a espessura de borda da base, que é 1,5, acrescento a ságita pura cilíndrica de 2,5
eu tenho um resultado de 4 milímetros. Já vim aqui, já coloquei no meu desenho. Agora, a espessura central. Espessura central, não muda nada. A nossa referência de espessura de centro é a dioptria esférica. Se ela é positiva, né, a minha sagem está pura, a minha maior espessura está no centro. Se fosse, no caso, negativa, a minha espessura de centro, no caso, seria o mesmo que a espessura mínima. Então, a sagem está pura 3,7, mais a espessura mínima 1,5. Então, a nossa espessura central é equivalente a 5,2. Aqui eu estou considerando a lente centralizada, ok? O centro óptico coincidindo com o centro geométrico. Até aqui, nada de diferente. Ok? Só que eu não consigo fazer esta montagem por conta, né, do centro óptico não coincidindo com o eixo óptico do cliente. Aí, no caso, nós temos o efeito prisma. Ó, eu trouxe até, inclusive, aqui um prisma. Vocês conseguem visualizar? Vê se vocês enxergam meus olhos. Olha o que acontece quando eu tenho um prisma. Os meus olhos, ele está na mesma posição? Peraí. É melhor abrir você aqui. Peraí. Agora sim, peraí. Abrir você. Olha os meus olhos. A partir do momento que eu tenho o centro óptico não coincidindo com o eixo óptico, com a pupila, automaticamente eu tenho um efeito prisma, eu tenho um desvio. Ó, meu olho ele altera o de lugar, ele acaba movimentando junto. Por que isso? Porque o foco não está se formando aqui na fóvea, né, que fica na região da mácula. Né? A luz ela acaba passando no centro óptico, onde que seria para não sofrer desvio. Só que aqui, onde que era para estar na pupila, ela acaba sofrendo alteração e não se formando na onde que era para formar. Então, automaticamente, eu tenho prisma. Então, pegando esse desenho, seria isso, ó, o centro óptico, que é essa cruz aqui, vocês conseguem visualizar, ela não está coincidindo com a pupila do cliente. Então, com esse motivo... Fez um barulhinho aí? Fez. O pessoal não estão de quarentena, né? Esses motoqueiros. Estão todo vapor. Ainda bem, né? Vapor, ainda bem, né? Claro. Então, eu tenho que fazer com que o centro óptico coincida com o eixo óptico do cliente, ok? Que é a pupila. Beleza? Então, para isso, nós vamos ter que trazer uma solução, que é descentralizar o centro óptico da lente. Ok? Ele não vai mais coincidir com o centro geométrico. E sim, agora o meu centro óptico ele vai estar distante agora do centro geométrico. Beleza? Quanto no nosso exercício aqui? 4 milímetros. Eu já passei para vocês lá em cima. Então, todo o cálculo que nós vamos fazer agora daqui para frente é a fim de tirar o centro óptico aqui do centro geométrico e conseguir fazer a montagem perfeita, a qual eu tenho o centro óptico na imagem aqui do meu lado esquerdo coincidindo com a pupila, a qual na imagem do lado esquerdo o centro óptico não está coincidindo. Então, eu preciso fazer essa descentralização, ok? Tranquilo? Sem novidade? Posso passar? De boa. Pode. E nós vamos fazer, né, essa mudança aí de centro óptico, né, através de um acréscimo, né, de prisma, de uma diferença de borda, ok? Por isso que quando nós formos pegar uma lente, não sei se vocês vão conseguir visualizar,
Ó, uma lente que tem descentralização, ou tem uma borda diferente da outra. Percebe que essa daqui está mais espessa do que esta? Consegue visualizar? Vira ao outro lado. Ó, o outro lado. Sim. Olha essa. Daqui o bloco chega não abriu, se vocês analisarem, vou tentar chegar um pouco mais perto. Ainda eu tenho aqui um alto relevo, que é exatamente do bloco. Então é um prisma que nós acrescentamos na lente para ter este fenômeno, né, que nós chamamos de descentralização. E lembrando, esse prisma é uma técnica de surfaçagem, porque nós vamos ter o prisma mesmo, que no caso vai ser receitado pelo médico. Não é isso que nós estamos falando agora. Agora nós estamos usando uma técnica de surfaçagem para que o centro óptico coincida com a pupila do cliente. Então, primeiramente, nós vamos agora fazer o cálculo de prisma, para saber o quanto de prisma que nós vamos acrescentar aí, né, nessa lente para que esse centro óptico se desloque a esses 4 milímetros que nós precisamos. É a formulinha, né, a regra de Prentice, né, que é a dioptria horizontal. E lembrando, quando nós estamos falando de eixo 90 e 180, né, eu não preciso fazer todo aquele cálculo de seno e cosseno. Então, a dioptria horizontal, a nossa aqui no caso, ela coincide com a dioptria esférica, que é 3,18, beleza? Vezes os 4 milímetros de descentralização, dividido por 10, eu tenho 1,7 de prisma. Beleza? O que isso quer dizer? Se eu pegar essa lente aqui, ó, fiz um pontinho aqui, ó, e colocar no lasômetro o centro geométrico, eu vou ter aquele prisma de 1,27. Só que o que vai na pupila do cliente não vai ser o centro geométrico, e sim o centro óptico. Consegue visualizar? Por esse motivo que o cliente não vai ter prisma, beleza? O cliente está isento de prisma. O médico não prescreveu. Próximo passo, agora calcular a diferença de borda. O quanto que vai ter de diferença de uma borda para a outra. Vou pegar esse prisma aqui, ó. Consegue visualizar? Ó, diferença de uma borda para a outra. Uma parte bem mais fina e a outra bem mais espessa. Então, é 0,019, que é da constante, vezes o diâmetro do bloco, vezes o prisma que nós acabamos de calcular. Então, vamos lá, 0,019 vezes 70, vezes 1,67 é igual a 1,68, aproximadamente 1,7. Oi? Está sem a tela. Não está aparecendo? Não. E agora? Para mim tá normal. O PowerPoint. Tá aparecendo Para mim aí? tá normal. Vai dar uma olhadinha no seu aí, ô, Rebeca, se você não bloqueou O meu dá ou algo telas. do tipo. O seu tá aparecendo, Cláudia? O meu dá, eu consigo rolar por 3 telas. Oh, bacana. Então vamos dar continuidade. Pode continuar. Eu consigo. Mas conseguiu abrir aí? Consegui, Show. achei. Maravilha. Desculpa aí. Então vamos lá. Nós temos agora uma diferença de borda de 1,7 milímetros. Isso que vai causar essa descentralização do centro óptico, beleza? Então agora nós vamos acrescentar isso daí, ó. A espessura de borda fina, no caso, como a dioptria da base se encontra a 180, ela é o mesmo de 1,5, beleza? A espessura de borda grossa, aqui agora nós vamos pegar a espessura de borda horizontal, que é esse 1,5. BH é a borda horizontal. Isso. É porque a nomenclatura, às vezes você vai pegar, várias literaturas, cada um com seu nome. O importante é que você saiba, né, o que isso significa, onde você está acrescentando essa borda. Por que agora nós estamos falando de horizontal? Porque é onde a DNP
realmente se encontra na horizontal. Quando nós estivermos falando de altura de montagem, aí no caso já seria na vertical, beleza? Então nós estamos se atentando à DNP, fechou? Tá ok, porque tá certo, que a gente nós começamos a falar da dioptria horizontal, tá certo? Então, segue a linha, tá bom. Fechou? Pode ser que vocês vão pegar o outro slide, lá do Alex, pode estar com outro nome, mas vocês entendendo que é horizontal e vertical, tá show. Beleza? Uhum. Então, já tenho aqui 1,5, que era dar uma espessura de borda. E acrescento toda a minha diferença de borda. E isto, quando nós estamos falando de lente positiva, o prisma vai estar sempre, vou colocar aqui essa imagem para cima, ó, vai estar sempre de base nasal. O que seria isso? Na lente positiva, a borda grossa do lado do nasal. Beleza? Okay. Sempre a borda grossa na lente positiva vai estar para o nasal. Beleza? Okay. Então, por esse motivo, eu acrescento toda ela e eu tenho 3,2. E a espessura central, né, eu vou acrescentar aí a metade da dB. É a espessura de centro que nós já calculamos lá em cima, mais a metade da dB, né, eu tenho a espessura central. Se vocês observarem esse desenho que eu coloquei aqui embaixo, né, bem no centro, passa exatamente a metade do prisma. Vocês estão vendo aí o cursor do mouse? Passa a metade do prisma aqui. Então, eu não vou nem me preocupar com a vertical, tá bom? E quando nós formos lá para o cálculo, nós vamos ficar atento apenas na espessura mínima. Lembrando, chegou nesse momento aqui, já finalizou, ok? Só que a nossa atenção é, eu tenho a espessura mínima na lente? Sim. De 1,5. Eu tenho a diferença de borda de 1,7. Se você subtrair 3,2 menos 1,5, eu tenho 1,7. Acabou. Se eu tenho uma espessura mínima, a diferença de borda, o cálculo se encerra por aqui. Beleza? Uhum. As curvas, pessoal, é o que vocês já vêm fazendo. Eu coloquei aqui, né, em cima da nossa fórmula de Vogue, né, a qual nós usamos aqui o esférico equivalente para colocar aqui no D1, ok? E aqui o esférico equivalente já estou fazendo ele calculado. Eu peguei a dioptria esférica calculada, peguei a dioptria cilíndrica calculada dividido por 2, eu já tenho o esférico equivalente calculado. Coloquei aqui na nossa fórmula do D1, né, que é esférico equivalente calculado mais 12 dividido por 2. Então, 2 e 12 mais 12 dividido por 2 é igual a 7,06. Beleza? Uhum. Esse daqui é o nosso D1. Como é questão teórica, pode usar ele mesmo. Beleza? Agora, se nós fôssemos surfaçar, aí nós teríamos que ir lá no estoque, pegar o bloco, né? Acho que eu tenho um aqui, pegar o bloco, medir a curvatura real, aí sim usar como nosso D1. D2, né? A dioptria calculada menos o D1 menos, né, a espessura de centro vezes D1 ao quadrado dividido por 1,530, ou vai lá na tabelinha, você já tem o resultado. Uhum. Que é igual a menos 4,07. O D3 também, dioptria cilíndrica calculada, mais o D2, lembrando sempre da regrinha de sinais. O D3, ele é sempre maior do que o D2. Ok? Então, automaticamente, aqui eu vou ter menos 6,19. Aqui já se encerrou. Poderíamos pegar a lente, ir lá para o gerador, né, e fazer a confecção dela, com os 4 milímetros de descentralização. Isso nós estamos falando da lente positiva. Beleza? Vou passar uma negativa aqui bem rápido, para encurtar o vídeo, tá bom? Porque Tá bom. a única coisa que vai nos interessar, né, no caso, seria ali a parte final.
E fica aí para vocês também fazerem o olho esquerdo. Igual eu falei, dependendo conforme vocês vão indo, nós vamos passando mais atividades. Beleza? Então façam um cálculo do olho esquerdo. Agora aqui, né, nós temos o menos 4 com menos 2 a 90, o índice de refração 1,6, vamos descentralizar 6 milímetros e o diâmetro do bloco disponível 65 e espessura mínima de 1,8. Fator de conversão, índice de ságita. Aqui no caso, né, identifiquei os principais meridianos, a mesma coisa, como é 90 e 180, a minha dioptria aqui, né, horizontal, ele é equivalente aqui embaixo ao menos 6, beleza? Porque o menos 4 está para 90 e a soma dos dois meridianos eu tenho o menos 6, que vai estar a 90 graus oposto, a 180. Então, a minha horizontal é o menos 6 e a minha vertical o menos 4. Sem novidade, né? Então, não preciso me preocupar em calcular seno, cosseno, nada disso. Tá bom? Uhum. Vamos fazer nossa receita para cálculo, pegando o olho direito como referência. Menos 3,53 com menos 1,76 a 90 graus. As espessuras, mesma coisa, calculei a ságita pura da base, que me deu 3,5, ságita pura cilíndrica 1,8, espessura de centro. Opa, lente negativa, a menor espessura está no centro. Vamos aqui para o desenho ao lado, 1,8. Espessura de borda da base, né, a espessura mínima mais a ságita pura, no caso tem um resultado de 5,3, né, como o eixo é a 90, a minha base está para 90, beleza? A espessura de borda da contrabase, a espessura de borda da base, acrescentando, né, a ságita pura cilíndrica, que nosso resultado é 7,1. Lente centralizada, beleza? Centro óptico coincidindo com o centro geométrico. Agora nós precisamos descentralizar, ok? Nós precisamos deslocar o centro óptico. Então nós vamos acrescentar a diferença de borda, acrescentar um prisma. Pessoal, a forma que eu estou trazendo, vocês não precisam seguir um roteirinho exatamente assim, igual eu estou fazendo. Tá? É uma forma que eu acho tranquila. Então, vocês podem seguir a forma que vocês acham bacana. Tem pessoas que gostam de já calcular tudo lá em cima, né? O prisma, a descentração, eu acho mais fácil assim, separar. Depois eu só venho aqui e acrescento. Então, o cálculo de prisma, usando a regra de Prentice, né? Nossa dioptria aqui, esférica, 6 vezes 6, é equivalente a 3,60. A diferença de borda, 0,019 vezes o diâmetro, vezes o 3,6. 4,4 milímetros. E a espessura de borda fina? É agora aqui que entra aquilo que você estava falando, Cláudia. Né? Vamos se deparar agora aqui com a horizontal, beleza? Uhum. A horizontal é referente às nossas espessuras da contrabase. Beleza? Eu vou pegar um lado, no caso que vai ser o nasal, que vai ser a parte mais fina, diferente da positiva, a qual nós temos ali um prisma de base nasal. A parte grossa está para o nasal. Agora, na negativa, a parte grossa está para o temporal. Aqui embaixo, aqui em destaque em azul. Beleza? Então, vamos pegar a parte fina que está para o lado nasal. Né? Se eu fosse pensar ela sem a descentralização, eu teria 7,1. Como agora eu tenho que colocar um prisma, eu vou subtrair a metade da diferença de borda. Então, vai ficar 4,9. E na borda grossa, eu vou pegar esse mesmo 7,1, só que eu somo o 2,2 e eu tenho 9,3 milímetros. Isso, o que acontece? Eu faço como se fosse uma gangorra e eu tenho aqui um equilíbrio na espessura central. Eu acabo não engrossando. Lembra lá na aula que nós engrossamos o centro, depois nós precisamos fazer todo
o afinamento. Neste caso aqui, não vai ser necessário. Beleza? Então, a borda fina vai ficar 4,9 e a borda grossa 9,3. Então, nós vamos deparar agora aqui nesse momento com a seguinte questão. Eu tenho uma espessura mínima nessa lente? Putz. Tem. Quanto que é? Professor do Ai, curso. Vou pegar meu fone. Quanto? Oi, gente. Qual que é a espessura central? A espessura central dela está em 1,8. Que é a nossa espessura mínima, que vai comportar o processo de confecção, ok? Sim. E eu tenho aqui uma diferença de borda de 4,4. Eu pegar aqui 9,3 menos o 4,9, eu vou chegar ao resultado de 4,4. Ok? Uhum. Então, aqui nesse momento, eu não vou me preocupar com a vertical. A vertical vai manter o mesmo valor. Com esses valores aqui, nós já conseguimos ir lá no gerador e fazer essa confecção. Ok? É. A única coisa que vai mudar mesmo vai ser a minha horizontal mesmo. Exatamente. E isto, diferente da positiva, que eu acrescentava toda ela lá na borda grossa, aqui nesse caso já não. Nesse caso eu vou diminuir a metade no meridiano e acrescentar a metade, né, na outra parte dela. Com isso nós temos aqui um prisma de base temporal, ok? Lembrando o centro óptico coincidindo com a pupila. Fechou? Fechou. É interessante estar vendo esse desenho. Eu estava tentando desenhar ele e não estava conseguindo. Ó, se você se deparar aqui, ó, que não saiu 100% também aqui, ó. Mas na verdade, opa, já que está no modo de apresentação, não vou conseguir mexer. Mas se você analisar aqui, ó, nessa parte aqui da borda fina, ele estaria mais um pouquinho para cá, ó, bem na metade aqui da espessura mínima. Uhum. Ok? E aí você tem um equilíbrio 100%. Beleza? Nossa, estou quase refazendo o meu exercício. Não, mas nunca é demais, né? Então pode fazer, refazer e vai entrando na mente. Vocês vão ver que daqui a pouco tá uma coisa assim tão simples. Vocês vão olhar e falar, nossa, era isso daqui que eu olhava lá, parecia um bicho de sete cabeças. De início é complicado, é muitos nomes, né? EBB, por isso que nós estamos falando para não ficar preso só em fórmula, é compreender a mecânica aí da coisa, tá bom? Uhum. E então, vamos para as curvas, a qual não tem segredo. A única coisa aqui que altera, né, que nós não precisamos usar a compensação de espessura. Como a espessura central ela é baixa, está bem tranquilo. Então, o D1, 3,79. O D2, menos 7,32. E o D3, menos 9,08. Uhum. E é a mesma coisa. Agora eu vou pedir para vocês realizarem aí o cálculo do olho esquerdo, tá bom? E conforme vão tendo dúvidas, aí nós vamos voltar aí a conversar, beleza? Então vou fechar aqui, vamos finalizar a nossa aula, mas eu vou continuar com vocês, tá bom?